pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar e falar um pouquinho sobre a voz de Usher. A voz de Usher, gente, é nada mais, nada menos que a voz do arqueiro. A voz do arqueiro, se não me falha a memória, foi o primeiro vídeo que eu resenhei aqui no canal. Ai, a imagem tá horrível, tô horrível na câmera, mas para quem quiser ver o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui depois. Então, gente, olha, é o mesmo livro, com capas diferentes, feito por editoras diferentes. E na voz de Usher, a diferença é que tem um pequeno epílogo estendido, que eu vou falar mais lá no final do que se trata. Tem dois pequenos pedaços estendidos da história. Tem um pedacinho da visão do Usher quando ele viu a Bri. Pela primeira vez, não. Quando ele realmente se deu conta que ele estava apaixonado por ela. E tem um outro pedacinho que mais lá na frente eu vou contar. Não agora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. O livro, para quem já leu A Voz do Arqueiro, é a mesma história, é o mesmo enredo, tudo, não mudou nada, só mudou aquele finalzinho lá. Mas por que eu quis esse livrinho? Gente, esse livro foi feito pela editora Charme. Olha que coisa mais linda. O capricho da editora Charme. É uma das, na minha opinião, não tô puxando o saco porque eu não ganho nada para isso. É a editora que faz os livros mais bonitos da atualidade. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, gente. Tem a bicicletinha da Bri aqui, ó. Quem lê o livro sabe o significado dessa bicicletinha. E tem as partes marcantes do livro, ó, tudo com bem maiores assim para você ler, ó, bem marcante. Eu terminei de ler, aí eu tinha que gravar para contar para vocês. Como eu já li, eu sou apaixonada pela voz do arqueiro, a voz de Usher ou a voz de Asher, como você quiser falar, que em inglês é Usher, mas a gente lê Asher e vamos embora, né? A gente não liga muito para esse tipo de coisa. E eu quis ler de novo para ver a diferença do finalzinho do livro, o que a Mia colocou lá no finalzinho de novo, agora pela editora Charme. Esse livro conta a história de Bri. A Bri é uma menina de outra cidade que perdeu o pai num assalto e ela passou por um momento muito traumático e depois que ela perdeu o pai, ela ficou cheia da cidade grande, ela quis fugir, ela quis se esconder e ela veio parar em Pelion, uma cidadezinha pequena, perto do lago, cheio de verde, um lugar bonito, um lugarzinho pequeno onde todo mundo conhece todo mundo. E no primeiro dia dela, na primeira noite dela nessa cidade, ela resolve ir na farmácia. E aí, de noite, quando ela tá saindo da farmácia, as sacolas dela partem, tudo que ela tinha na sacola rola pro chão. E quando ela vai pegar as coisas do chão ali, ela vê um homem todo cabeludo, todo barbudo. E ele ajuda ela a recolher os pertences dela ali e ela tenta falar com ele, tenta agradecer ele, mas aí ele não fala nada. Aí, gente, essa parte aí, tem uma parte que ela fala, por que você não fala comigo? Que ele tava até quase sorrindo para ela. E quando ela fala assim, por que você não fala comigo? Ele fica triste, abaixa a cabeça e vai embora. E ela fica olhando sem entender nada. Depois de alguns dias, ela consegue um trabalho na cidade, numa lanchonete. E aí ela vai especular para as meninas que estão lá, vai perguntar se elas sabem quem é. Aí as meninas falam para ela que ele é o mudo e surdo da cidade. E ela fica toda arrependida de ter falado por que ele não conversou com ela. Ela se sente mal por aquilo, porque ele não falou com ela, porque ele não podia falar. E aí passam uns dias, aí ela fica muito curiosa sobre a vida dele, ela especula com um, especula com o outro.
E ela vai pra prainha que tem lá nas terras dele, com a cachorrinha dela, com a Phoebe. E na volta, ela para em frente à casa dele, que ela sabe onde que é, e a Phoebe pula da bicicletinha e entra no quintal. E ela resolve entrar e vai atrás. E aí é onde ele vê ela de verdade pela primeira vez, é onde ele fica ali. E eles têm aquela primeira troca e ela tenta falar com ele, aí ele entra pra dentro. Essa parte é muito engraçada, que ele entra aqui brusco, porque ele é um brusco, né? Ele é um menino criado sozinho, ele entra brusco pra dentro de casa, pega um papel e escreve poucas letras ali pra ela. E ela vai embora depois brava com ele, sem entender o porquê. Aí quando ela tá saindo, ela se dá conta de uma coisa. Que em momento algum ele lê os lábios dela para falar com ela. Ele sempre conversou com ela, ele sempre olhou nos olhos dela e nunca ficou olhando para a boca dela para ver o que ela estava falando. Aí ela se dá conta que ele não é surda. Ela se dá conta que ele escuta. Aí ela volta bufando, aí eles tentam conversar e acabam meio que sem se entender de novo, ela vai embora, mas aí ela volta. Aí quando ela volta novamente, é aí onde tem aquele finalzinho lá, porque é onde ele vê mesmo a menina e ela começa a visitar ele, eles começam a ter uma amizade, porque ela sabe a linguagem dos sinais, porque o pai dela era surdo, então ela sabe se comunicar com ele. Aí começa uma amizade, essa amizade vai virando algo mais, eles vão se entendendo. Só que, gente, esse livro é muito delicado por um ponto. O Utcher sofreu um trauma muito grande quando ele tinha 7 anos, foi onde ele perdeu a voz. E foi uma tragédia e aconteceu muita coisa feia nesse dia. E tem muita coisa escondida sobre esse dia que uma pessoa, principalmente, não quer que ele fale. Essa pessoa fica incomodada por ele ter amizade com essa moça, por ela entender o que ele fala, por ele revelar o grande segredo dela. E a Bri também vem de traumas, ela tem flashback, ela sofreu tudo que ela sofreu. Então é um tentando ajudar o outro. Ela vai tentando ajudar ele e ele vai ajudando ela. Eles vão se curando junto. Só que o Utcher, ele ainda é mais inseguro, porque ele cresceu, perdeu os pais aos 7 anos. Aí ele cresceu com um tio meio louco das ideias, pancadão mesmo, que tinha umas neuroses de guerra, e ele cresceu ali isolado. Ele não conversava com o pessoal da cidade também não conversava com ele. Quando o tio dele morreu, aí ele precisou ir para a cidade. Aí vai ter toda essa parte, a autora vai colocar essa parte, como foi para ele sair de casa, a primeira vez dele na rua, a primeira vez dele comprando as coisas, a primeira vez do pessoal olhando para ele. Depois tem a chegada da Bri, o que significou a Bri na vida dele, o que ela fez por ele, o quanto ela ajudou ele, o quanto ele ajudou ela. E o livro vai decorrendo, eles vão ali, até que chega um ponto que a insegurança dele, o medo dele de perder ela, de ficar sem ela, se ele vai sobreviver, ele toma uma atitude de se afastar e ficar um tempo longe para ver se ele consegue viver sem ela, que ele precisa aprender a viver sem ela, que ela vai chegar tarde do serviço, ela vai chegar, vai acontecer alguma coisa que ele não vai poder estar por perto, e ele precisa aprender a lidar com o sentimento, porque ele tem sentimentos em excesso, ele tem muito medo de perder ela, porque ele já perdeu tudo, gente, ele não tem nada, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem mais nada, ele só tem ela, então ele tem aquele desespero. Aí ele parte, ele vai, ele fica um tempo fora, aí ele vai aprender a trabalhar sem a ajuda dela, aí ele vai aprender a ir no cinema sem a ajuda dela, aí tomar café numa cafeteria, ir num restaurante, porque ele achava que ele não era digno do amor dela, por ele não conseguir fazer essas coisas sozinho, dela estar sempre presente para fazer isso por ele. Então ele precisava aprender a fazer isso sozinho. Então, gente, se vocês estão gostando até aqui, ó, já deu o seu likezinho. Quem já leu os 2 livros, fala para mim se leu A Voz de Utcher, o que achou daquele finalzinho lá, e depois me conta o que vocês acharam. Eu tô refazendo mais ou menos uma resenha que eu já fiz. Então, talvez eu falei coisas lá que eu não vou falar aqui.
Então ele fica 3 meses fora, aí ele volta. Aí quando ele volta, eles acabam se entendendo de vez. Aí, gente, onde tudo que parecia bom, que ia dar tudo certo, vem a vilã, vem a pessoa ruim. Ela arma as coisas, ela faz as coisas, e nisso o Utcher é ferido novamente e ele fica um tempo em coma. E aí a autora quase te mata do coração ali. E eu não vou contar o resto, gente. Eu vou contar só até aí, quando ele entrou em coma. O resto vocês vão ter que ler e saber depois o que acontece depois. Tudo o que acontece depois no final desse livro. Eu simplesmente amo esse livro. Vamos lá agora para as minhas considerações. Gente, Abri é aquela menina que passou por um trauma muito grande, mas ela é generosa, ela é pura, ela tem um coração enorme. Ela trouxe vida por Utcher, ela trouxe luz, ela veio com uma paciência, com amor, com carinho. O Utcher é aquele menino doce que você tem vontade de colocar ele no potinho e guardar. Gente, ele com 23 anos ainda é virgem, porque ele cresceu fechado, isolado, trancado. E ela chega para ensinar tudo para ele, eles aprendem junto, ela ajuda ele, e é tudo de uma forma assim. O sentimento dele é tão forte, é tão intenso que ele chega a doer em você. Você sente tudo o que ele sente, o amor que ele tem por ela, a adoração, o desespero de não ser merecedor do carinho e da atenção dela, o desespero de não ser suficiente, o desespero de não conseguir ser o homem para ela. Aí eu amei esse livro. Depois, gente, tem o Travis. Tem o livro do Travis. Eu podia ter comprado o Travis junto com a Voz de Utcher, mas eu não comprei porque eu não consigo perdoar o Travis. Eu não consigo passar pano para ele. Tá, ele se regenerou no livro dele? Tá. Teve redenção? Beleza. Bom para ele, bom para quem gostou do livro. Eu não consegui, porque ele foi rancoroso, ele foi maldoso. Ele foi maldoso sempre com o primo. Ele sempre foi maldoso com o primo. Ele fazia maldade quando o primo era novo, porque ele sabia que o primo não falava. Ele era ruim, ele era armador. Quando a Bri chega na cidade, ele tenta conquistar a Bri primeiro. Quando a Bri não quer ficar com ele arma pro primo. Ele levou o primo para uma boate, ele armou pro primo, ele deu bebida pro primo. Depois ele chegou e jogou o primo bêbado na porta da casa da namorada, com um monte de coisa lá que quem vai ler vai entender. Eu achei isso ruim demais. Mas isso não foi a pior parte do Travis. A pior parte, que fora isso, foi quando ele viu que a Bri estava apaixonada, que o Utcher estava apaixonado, ele foi lá e encheu a cabeça do primo de coisa. Ele diminuiu, ele falou que o primo não estava na altura, que ele estava se iludindo, que ela jamais ia querer um cara que nem ele. Ele ferveu tanto a cabeça do menino que o menino quase pirou. Ele é invejoso, ele é ruim. Eu não consigo desculpar o Travis. E tanto que lá no livro, lá no finalzinho, 5 anos depois, o Utcher também ainda tem um pé atrás. Tá, desculpou, estão convivendo, mas não é aquela coisa, eu confio em você 100%, porque ele sabe que a pessoa não é digna de confiança 100%. E a Tori, gente, a Tori não vou nem comentar, que é a grande vilã do livro, uma pessoa ruim, ruim demais. Mas a Meg, o Norma, a Anne, a Mandy, as duas amigas que a Bri fez no restaurante, que eu esqueci o nome das meninas agora. O Jordan, a melhor amiga delas, todos personagens muito bons. Então esse livro é top, eu amo muito, eu sou apaixonada pela escrita da Mia. E esse livro é maravilhoso. Tanto a versão 1 a versão 2. Agora, gente, vamos chegar para a parte melhor. O finalzinho estendido. O finalzinho estendido desse livro é o parto da filhinha deles. É quando nasce. Porque o livro termina quando a Bri tá grávida. Ela tem os gêmeos e ela tá grávida. E aí o finalzinho estendido é o parto. Não vou falar o que acontece nesse parto. E é maravilhoso esse finalzinho. E depois o outro finalzinho estendido é o sentimento do Utcher, tudo que ele sentiu quando ele viu ela, quando ele se deu conta que ele estava apaixonado e a decisão que ele tomou. Então aí fecha o livro. E eu já era apaixonada, eu fiquei mais um pouco apaixonada e eu sou louca por esse livro, ele está dentre os meus top 10.
sempre vai estar no meu top 10. Eu sou apaixonadérrima por ele. Então ele faz parte da minha vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, dá um likezinho. Se vocês gostaram da resenha, leia A Voz do Arqueiro ou A Voz de Archer, tanto faz. A Voz de Archer tem um pouquinho a mais, mas é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!